Porque quem quer ganhar massa muscular, como eu falei, tem que consumir carboidrato. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Priscila Almeida, sou nutricionista e te ajudo a ganhar peso sem ganhar barriga. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância dos carboidratos para quem quer ganhar massa muscular. Resolvi falar sobre esse assunto porque eu vejo muitas pessoas que têm medo de comer carboidrato. Principalmente pacientes que chegam até mim, diminuem o carboidrato, achando que vão ganhar mais massa muscular se comer só proteína, né? O que não é o caso. Então, por isso, hoje eu vou mostrar pra vocês como o carboidrato ele pode te ajudar. Então, se você quer ganhar massa muscular, já curta esse vídeo aqui embaixo, já deixa seu like. Aliás, então já deixa seu like nesse vídeo e já se inscreve no canal aqui embaixo. Então, vamos começar. Então, primeiro, a gente tem que entender o que são os carboidratos. Os carboidratos são macronutrientes essenciais que são encontrados em vários alimentos, como raízes, arroz, pães, alimentos vegetais, frutas e verduras, também alimentos integrais. São todos alimentos ricos em carboidrato. Os carboidratos, eles são a principal fonte de energia do nosso corpo e também são essenciais para os músculos. Mas vamos entender como o carboidrato dá energia para o nosso corpo. Quando ingeridos, os carboidratos eles são convertidos em glicose. Essa glicose é utilizada no corpo é armazenada no corpo como forma de glicogênio. Essa glicose é utilizada pelas células para formar o ATP, que é a moeda energética. O ATP, que é chamado da molécula da energia. Então, esse ATP vai ser essencial durante os exercícios, principalmente de alta intensidade. Então, entendem que, principalmente para a musculação, é essencial que a gente tenha mais energia, né? Porque aí a gente vai poder ter um treino melhor. Então, por isso, é indicado, eu vou falar sobre isso, tá? O melhor horário e tal. Mas já dá para perceber, né? Que você consumir o carboidrato no pré-treino é uma ótima escolha. Então, a glicose vai ser armazenada no fígado como forma de glicogênio. E durante os exercícios, os músculos eles vão utilizar essa fonte de energia. Então, vão utilizar o glicogênio como fonte de energia. Por isso, como eu falei para vocês, é chamada a moeda energética da célula, né? Porque são essas moedas energéticas que vão dar energia para o seu treino. Então, o que acontece é que as pessoas que fazem dietas low carb tentam até tirar o carboidrato, tá? Não vão ter tanta energia assim durante o treino. Então, para fazer uma estratégia low carb, tem que ser uma estratégia bem feita. Uma estratégia feita por um nutricionista, né, gente? Porque não adianta você fazer dieta de internet que não dá certo. Então, para fazer dieta é só com nutricionista. Então, como eu falei durante os exercícios, né, o corpo ele vai utilizar o glicogênio. E aí, no pós-treino, é recomendado que a gente reponha a fonte de glicogênio. Então, que a gente tem que repor os carboidratos. Eu ainda vou falar dos melhores horários, mas como dá para perceber, é muito interessante você consumir carboidratos no pré e também no pós-treino, porque no pós-treino nós vamos repor o glicogênio, o que vai ajudar na recuperação muscular, né? Durante o treino, a gente rompeu as fibras, né? Mas não é lá que o músculo cresce. O músculo cresce no descanso. E o músculo cresce com a ajuda da alimentação. Então, se você consome um carboidrato no pós-treino, a gente vai ajudar o músculo a crescer. Então, a gente vai ajudar na recuperação muscular. E também vai ajudar o músculo a se recuperar para os próximos treinos. Então, é extremamente importante a gente consumir o carboidrato tanto no pré quanto no pós-treino. Os carboidratos também podem ajudar a proteger a massa muscular. Por quê? Quando estamos em déficit energético, né, que é quando os carboidratos eles não são consumidos de forma suficiente, o corpo ele pode começar a utilizar a proteína como fonte de energia, entendeu? Então, por isso, como eu falei, Então, por isso, como eu falei para vocês, muitas pessoas esquecem os carboidratos e focam só na proteína. Então, a pessoa compra o quê? Vou comprar um whey, vou parar de comer carboidrato e vou comprar um whey protein, né, pra ganhar muito músculo. Aí foca só em proteína. Eu vou dizer isso por mim, gente, porque eu já falei, até em outro vídeo. Quando eu entrei na academia, eu queria ganhar massa muscular, porque eu era muito magra,
E eu comia toda errada. Eu nem estudava ainda, tá? Eu não era nutricionista ainda, não, nem estudava. Então, eu consumia muita proteína, por quê? Porque eu quero que a gente, quando a gente entra na academia, eu quero que o pessoal manda comer. Coma ovo, frango e batata doce. Só que ninguém aguenta comer só batata doce, né, gente? Então, a pessoa só come ovo, frango, ovo, frango. E aí, o que é que acontece? Ao invés de ganhar massa muscular, essas proteínas, elas podem ser utilizadas como fonte de energia, né? Então, o ganho de massa muscular não vai acontecer. Então, como a gente vai consumir o carboidrato, o nosso corpo, como eu já expliquei para vocês, o nosso corpo vai utilizar o carboidrato como fonte de energia. Então, as proteínas, elas vão ser utilizadas para realmente o foco que a gente quer, que é o ganho de massa muscular. Então, elas vão construir os músculos, né? Então, podemos dizer assim, que os carboidratos vão nos dar energia e as proteínas vão construir os nossos músculos, certo? Então, eu quero que vocês entendam isso, que o carboidrato é essencial, que eu não estou dizendo que as proteínas são ruins, não, eu estou falando do carboidrato como fonte de energia, e vocês estão vendo que eu estou falando dos benefícios para vocês. Mas, aliado à proteína, que a gente vai ter um resultado perfeito, tá? Então, eu tô aqui pra ajudar vocês nisso, porque realmente é o que eu mais vejo, gente, é o que eu mais vejo. E outra coisa, o excesso de proteína vai embora pela urina. Então, gente, aí você compra um whey de 200, 300 reais, 200, acho que, não sei nem se tem de 100 reais mais. Mas você compra um whey super caro para nada, para ir embora no seu xixi. Então, não faça isso, né, gente? Com esse dinheiro de você comprar o whey, você vai, procura um nutricionista, tá? Porque vai ser muito melhor pra vocês, tá? Como eu tô repetindo, não tô falando que o whey é ruim, mas a gente não pode focar só nisso, né? A gente tem que focar na dieta completa. A gente tem que focar em toda a alimentação. Os carboidratos, eles também estimulam a liberação da insulina, que é um hormônio anabólico. A insulina que Gabriel usa. É mesmo. Esse hormônio, né, facilita a entrada da glicose nas células musculares, o que vai ajudar na síntese proteica e também no crescimento muscular. Os carboidratos também ajudam na melhora do desempenho e da recuperação muscular. Como eu falei para vocês, quando a gente utiliza durante os exercícios o glicogênio, a gente precisa repor o glicogênio. Então, os carboidratos, eles também aumentam a resistência e ajudam na recuperação muscular, porque, como eu já falei, eles repõem o estoque de glicogênio. E principalmente, gente, para quem faz treino de força, né, que a gente sabe que para ganhar massa muscular, a gente tem que fazer treino de força. Então, sem carboidrato suficiente, a nossa recuperação ela pode ser comprometida. O que vai diminuir o desempenho, né, dos treinos. Então, sem carboidratos suficientes, nossa recuperação ela pode ser mais lenta, o que vai fazer que a gente tenha um desempenho menor durante os treinos, né? Então, vamos dar um exemplo. Eu treinei hoje perna. Hoje é segunda-feira, treinei perna. Aí eu não me recupero, bem. Quando chega no treino, vamos dizer, eu treino segunda, quarta e sexta perna, certo? Não sei se é o certo, mas eu treino assim. Então, se eu treino na segunda, aí fiz um treino, ok. Só que eu não me recupero bem. Quando chega na quarta-feira, eu não vou conseguir fazer um treino tão bom, né? Então, mesmo que na segunda eu tenha feito o melhor treino, quando chega na quarta-feira, eu não vou conseguir fazer um treino tão eficiente assim, porque o meu corpo não se recuperou. Então, por isso, é extremamente importante a gente consumir o carboidrato tanto no pré-treino quanto no pós-treino. Vocês querem que eu já fale agora pra vocês algumas dicas? Porque assim, algumas dicas da alimentação pré e pós-treino, porque eu recebo muito essa pergunta no Instagram. Qual alimento eu devo comer no pré, qual alimento eu devo comer no pós-treino? Eu acho que é a principal dúvida, né, quando a gente entra na academia, porque quando eu entrava na academia, eu tinha muito essa dúvida, eu pesquisava muito. Quais alimentos consumir no pré e no pós-treino? Porque tem-se um mito que no pós-treino a gente deve consumir apenas proteína. E eu vejo muitas pessoas, muitos pacientes que chegam até mim também, consomem só a proteína no pós-treino. Então vocês viram, então como nós vimos, é essencial a gente ter o carboidrato junto da proteína. Na refeição pré-treino, podemos consumir o carboidrato, certo? Eu vou já dizer pra vocês agora. Eu vou falar ainda sobre os tipos de carboidrato que a gente deve consumir, mas como a gente já tá falando disso, de pré e pós-treino, eu já quero puxar esse gancho, né, pra gente já fazer agora. Então, no pré-treino, a gente pode consumir
pães, certo? Porque as pessoas também começaram a boicotar o pão, né? As pessoas começaram a ficar com medo de comer pão, como se pão fosse um vilão. E pão não é um vilão, tá, gente? Não. E muito pelo contrário, para quem quer ganhar massa muscular, ele pode ser um ótimo aliado. Então, pão, tapioca também é uma ótima opção, certo? Tapioca é rica em carboidrato, então para quem quer ganhar massa muscular é uma ótima opção. Eu recomendaria tapioca no pré-treino e crepioca no pós-treino, né? Porque a crepioca é a massa de tapioca com ovo, então a gente já vai ter a junção dos dois. Então eu gosto muito de consumir crepioca no pós-treino. Arroz também pode ser o arroz branco mesmo, gente, porque a diferença do arroz branco para o arroz integral é pouquíssimas calorias, só porque o integral tem um pouquinho de fibra a mais. Mas se você coloca, por exemplo, uma cenoura, você rala a cenourinha no arroz, vai equivaler à quantidade de fibras. Então, às vezes tem trocas que não são tão necessárias, certo? E principalmente para quem quer ganhar massa muscular, não tenha medo de comer, gente. Não tenha medo de comer pão, não tenha medo de comer arroz. Raízes também, batata doce, que é famosinha, mas pode comer. Macaxeira. Batata normal, batata inglesa também é uma ótima opção. Por quê? Porque eu vejo que as pessoas só comem batata doce, tem medo de comer a batata inglesa. Mas a batata inglesa também é uma ótima opção. Então agora, né, que nós falamos dos benefícios, você deve estar se perguntando qual é a quantidade de carboidratos que você deve consumir e também quais os tipos. Então, a quantidade varia muito de pessoa para pessoa, porque depende de vários fatores, né? Exercício físico, depende do biotipo da pessoa, depende da TMB, que é a taxa metabólica basal. Então, por isso, como eu falei para vocês, é essencial você procurar um nutricionista, né? Porque o nutricionista vai calcular a sua dieta com a quantidade de carboidratos ideal para você, certo? O que a gente mais utiliza é entre 45% a 55% da quantidade total de calorias, certo? Então, por exemplo, se uma dieta hipercalórica tem 50%, tem 2.000 calorias, 1.000 calorias vão vir dos carboidratos, né? 50% vão vir dos carboidratos, entendeu? Só que assim, por isso que eu falo pra vocês sempre procurar um nutricionista, porque o que acontece? Eu já vi muita dieta passada até por médico, gente, porque médico não pode passar dieta. O único profissional que pode passar dieta é o nutricionista, tá? Mas hoje em dia é uma profissão muito banalizada, porque eu vejo muita gente, já vi dieta de endocrinologista, já vi dieta de personal, de academia, é o que mais tem, né? Porque a pessoa tá na academia e se acha nutricionista. E não faça isso. Mas isso é crime, tá? O único profissional que pode passar dieta é o nutricionista. Então, revoltada que eu até esqueci o que eu vou falar pra vocês. Porque assim, quando eu já vi dieta, né, de personal, vamos dar um exemplo, que tinha lá 50 gramas de carboidrato. Só que 50 gramas de carboidrato não é a mesma coisa que 50 gramas de arroz, entendeu? Então as pessoas acham que para ter 100 gramas de carboidrato é 100 gramas de batata doce ou 100 gramas de arroz. Então a pessoa come errado, né? A mesma coisa de proteína também, que a pessoa coloca 100 gramas de... Eu vi uma dieta de endocrinologista, aliás. 100 gramas de carboidrato, 100 gramas de proteína. A pessoa colocou 100 gramas de carboidrato, a pessoa colocou 100 gramas de batata doce e 100 gramas de frango. E não é. 100 gramas não equivale a 100 gramas de carboidrato, não equivale a 100 gramas de arroz, como 100 gramas de proteína também não são 100 gramas de frango, entendem? Então, por isso, o nutricionista, na sua dieta, vai estar lá a quantidade de arroz que você deve comer, a quantidade de batata doce. Por isso que eu falo pra vocês, se você quer ter resultado mais rápido assim, né, procure um profissional, tanto de nutrição, para te ajudar na dieta, quanto de educação física para te ajudar nos treinos também, né? Porque a gente sabe que para ganhar massa muscular, a gente também tem que ter o estímulo, porque a gente sabe que para ganhar massa muscular, a gente também tem que ter o treino de força, os carboidratos, né? De preferência, carboidratos complexos, como raízes, né? Todas as raízes, batata doce, macaxeira, inhame também, são ótimas opções de carboidrato. Frutas e verduras também são ótimas fontes de carboidratos, né? Que além do carboidrato vão oferecer outros nutrientes. E aí você deve se perguntar, né? Mas como que eu posso colocar os carboidratos na minha dieta? A gente acha que o carboidrato é o mais fácil da gente colocar na dieta.
né? Como eu falei, não carboidrato, qualquer carboidrato, né? Mas os carboidratos que são melhores, vamos dizer assim, é muito fácil colocar na dieta. Mas eu até anotei aqui um exemplinho pra falar pra vocês, certo? Pra vocês terem só um exemplo, tá? Mas como eu falei, procure sempre um nutricionista. Então, por exemplo, de manhã, um pão integral com ovo. Gente, como eu falei, né, que eu acabei esquecendo de me aprofundar nesse assunto. As pessoas começaram a colocar pão como vilão. E não, o pão é um ótimo aliado para você que quer ganhar massa muscular, certo? O que me deixa doente da vida é quando eu estou comendo pão em qualquer lugar. E as pessoas dizem, nutricionista comendo pão. Gente, como assim? Eu olho pra pessoa e digo, claro, querida. Eu sim. E pode comer pão? Aí eu olho pra pessoa, já sem paciência, eu disse, pode. Eu só falo assim, né, gente? Pra nem me aprofundar no assunto. Mas não tenha medo de comer pão. Gente, se você tá numa dieta, eu vou falar a verdade pra vocês. Se você tá numa dieta para ganho de massa muscular, você não deve ter medo de comer as coisas, certo? Porque para você ganhar massa muscular, você vai ter que comer, entendem? Você vai ter que comer. Depois eu vou até dizer outras estratégias para vocês de como a gente comer mais, porque é uma dificuldade que eu vejo muitas pessoas tendo também, que a pessoa não consegue comer muito, que eu também tinha, né? Porque eu sempre fui muito magra. Eu acho que até uns 20 anos eu era muito magra. E aí, exatamente 20 anos, porque foi em 2014. Isso faz exatamente 10 anos. Eu pesava 50 quilos. Aí eu já era cansada de ser muito magra. Tentava comer. Não conseguia comer muito também, tá? Porque a gente diz que a gente come muito, mas quando a gente vai olhar, a gente também não come muito, não. Não come a quantidade ideal, aliás, não come a quantidade ideal para ganhar massa muscular, certo? A quantidade ideal para poder ganhar massa muscular. Então, eu comia só besteira, né? E aí, quando você come só besteira, você engorda onde? Na barriga. Então, tem isso. Não adianta você comer. Então, por isso que você não deve comer só carboidratos ruins, né? Que são gostosos, mas são ruins, porque vão te ajudar a ganhar gordura na barriga. E não é isso que a gente quer. A gente quer ganhar massa muscular. Por isso, a gente deve priorizar os carboidratos complexos, né? Porque, como eu falei pra vocês, o carboidrato, ele se torna glicose. 100% do carboidrato se torna glicose, entende? Então, a gente deve focar na qualidade dos carboidratos, porque senão a gente vai ganhar gordura na barriga. Então, por isso que a gente deve focar na qualidade do carboidrato, não é só na quantidade. Porque se fosse pela quantidade, gente, por exemplo, se você quisesse ganhar massa muscular, você comeria muito carboidrato e você ganharia massa muscular. E não é assim que funciona, né, gente? Porque a vida não é tão fácil assim, né? Então, por isso que a gente deve prezar pela qualidade de carboidrato. E como eu falei pra vocês, que vai ser o carboidrato aliado às proteínas que vão ajudar a gente a ganhar massa muscular. Voltando aqui, né? Porque eu só falei do café da manhã. Aí no lanche, uma fruta com aveia também, que é ótima fonte de carboidrato. Fruta com aveia. Sim, amor, é bom. E no pré-treino, como eu falei pra vocês, né? Batata doce, macaxeira, ou tapioca, pão também é uma ótima opção. E aí no pós-treino, a gente pode colocar o carboidrato junto do pós-treino. Então, macaxeira com frango ou com ovo, ou crepioca, ou batata doce com frango ou ovo, ou arroz também é uma ótima fonte de carboidrato com a proteína. Então, são só exemplos. E no jantar a gente também vai consumir carboidrato com proteína, né? Porque como a gente sabe que vai ser isso que vai ajudar a ganhar massa muscular. E na ceia a gente também consome carboidrato. Porque quem quer ganhar massa muscular, como eu falei, tem que consumir carboidrato. Então, como vimos, não podemos subestimar a importância dos carboidratos no ganho de massa muscular. São fundamentais para nos fornecer energia, melhorar na recuperação e no desempenho, também otimizar o uso das proteínas. Lembre-se sempre de escolher os carboidratos de qualidade e também da quantidade ideal, né? A gente tem que saber ajustar a quantidade ideal. E o carboidrato, porque com carboidrato de menos você pode perder massa muscular e com carboidrato de mais você pode ganhar gordura. Então a gente tem que dosar essa quantidade. Então é isso. Se você gostou, não esqueça de clicar no gostei, já se inscreve no canal e manda para uma amiga que tá nessa fase de ganhar massa muscular. E é isso, beijo.